Como você provavelmente já sabe, a Binance prometeu remover a Monero da sua plataforma de negociações e, até o presente momento, ela já corrigiu algo em torno de 25, 26%. Só que, na minha opinião, isso não tem nada a ver com o que acontece aqui nas linhas gráficas. Então, nesse vídeo, de maneira breve, eu vou te dar dois motivos pelos quais eu acredito que esse é só o começo de um problema futuro. Tudo isso logo após a vinheta, é rapidinho. Seja muito bem-vindo, meu nome é Mário, você está num vídeo da Liga Cripto e se você ainda não é inscrito no canal, aproveite para se inscrever e ativar o sininho para ficar por dentro de todas as informações importantes que acontecem diariamente nesse mercado, como você vai poder ver nesse vídeo. E é claro, se você já conhece o nosso trabalho, solta aquele like, mostra o seu apoio e ajuda a gente a espalhar esse vídeo YouTube afora. A gente retribui aqui com o nosso coração de FIB. Além disso, todos os nossos benefícios estão no Linktree aqui da Liga Cripto. Então, sem mais delongas, vamos para o assunto principal. E como eu tinha dito ali na nossa abertura, tá? Nada que aconteceu na Monero em termos de ação de preço, na minha opinião, tem uma relação com o que aconteceu nos últimos dias, nas últimas horas, em termos gráficos aqui da XMR. E aí, para me auxiliar na explicação desse problema, eu vou separar, eu trouxe aqui o Google Docs, eu vou separar em dois pontos, tá? Porque eu acredito que a Monero pode ser uma batata quente dentro desse mercado de altcoins. E aí, o problema não é com a Monero especificamente, tá? Eu vou tentar embasar isso também na explicação. De maneira geral, as altcoins, tá? Pelo fato de não ter ali uma regulamentação, eu estou falando de grandes mercados, grandes instituições, o próprio governo americano. Hucksters, fraudsters, scam artists, Ponzi scheme. E no fim, quando eu comento muitas das vezes em relação a risco-retorno e falo que o Bitcoin é uma melhor aposta nesse sentido, é exatamente também por questões como essa, por questões de incertezas num futuro em que, particularmente, eu só vejo o Bitcoin dito como uma commodity. Então, isso pode acontecer com outras altcoins, mas vamos lá. O assunto aqui é Monero, já que a gente teve a deslistagem da Binance. Se eu não me engano, acho que outras corretoras, se não indicaram, possivelmente podem indicar, tá, essa deslistagem. E no caso da Binance, essa data está marcada para o dia 20 de fevereiro. Obviamente faltam 2 semanas ainda, mas isso já abala o mercado. Então, voltando um pouquinho no tempo, no dia 26 de janeiro, a gente teve essa notícia saindo que comentava que um escritório de investigação da Finlândia afirmava ter rastreado transações feitas usando Monero, uma criptomoeda que preserva a privacidade. Além disso, alguns especialistas comentaram que acreditavam que a capacidade de rastrear essas transações se devia mais a erros de segurança operacional dos usuários do que a própria rede da Monero. E aí, na minha opinião, não teve nenhuma relação essa queda de preço, a deslistagem com essa investigação da Finlândia. Eu só estou querendo contextualizar, né, e iniciar um tema que é a questão da privacidade excessiva. E aí, não é porque, eu não quero que você tenha mais privacidade, ou eu estou querendo julgar o nível de privacidade que você acha importante. Não é esse o ponto. Quando eu digo aqui privacidade excessiva, é o que eu acredito que as instituições, os órgãos reguladores vão pensar, e acredito eu, já pensam em relação a Monero. Então, você tem hoje uma solução no mercado, que é o Bitcoin, que já é tido como uma commodity. Após o lançamento de sucesso do ETF Spot, eu diria até regulamentado, apesar dele não ser regulamentável de uma maneira tão clara, já se tem uma compreensão muito melhor de que não se tem ali uma instituição por trás do Bitcoin. E é importante a gente ressaltar também que o próprio Bitcoin, durante anos, mais de 10 anos, vem sendo perseguido e muitas vezes vinculado a atividades criminosas, a lavagem de dinheiro. Eu trouxe aqui uma reportagem aleatória, tá, do Tom Robinson aqui, mas se a gente está, por exemplo, no Bitcoin Obituaries, que é dos obituários do Bitcoin, realmente ali de momentos de morte, ou que decretaram a morte dele, você também vai ver muitas notícias relacionadas a crimes de maneira geral, a contravenções. Aqui tem um estudo da Universidade de Toronto, comentando também de ações fraudulentas, mas assim, não tem nada específico, era só mais para embasar a ideia, que para mim é um fato, de que o Bitcoin, por exemplo, já vem travando essa luta de privacidade, e ele entrega de uma maneira mais sutil, pelo fato de existir transparência na sua rede, né? Você consegue ver claramente quantas moedas foram movimentadas para qual endereço, mas ao mesmo tempo você mantém a privacidade de quem está transacionando. Pelo menos na minha visão, tá? E acredito também que na visão dos reguladores, o Monero, ele é uma ameaça, ou pelo menos uma moeda, que eles não compreendem, tá? Eu também particularmente não compreendo o porquê desse excesso de privacidade.
né? No fim das contas, eu acho que o Bitcoin já entrega muito bem essa questão, mais uma vez, da privacidade, de transações, de enviar valores monetários. Só que, ao mesmo tempo, ele tem uma sutileza como se fosse ali um cavalo de Troia, né? A história clássica ali do cavalo de Troia. Ou seja, você tem ali um ativo muito disruptivo, que eu acho que vai ser muito importante, já vem sendo, né, para as finanças de maneira geral, para a transação de valor monetário, e insere ele embalado, né, de uma forma de presente, de uma forma de cavalo de Troia, dentro do sistema monetário tradicional. Então, aqui, de maneira mais breve possível, eu estou te dando o porquê que eu acredito que as autoridades não vão facilitar em nada, tá? Não vou dizer aí acabar, mas facilitar em nada a vida do Monero daqui para frente. Porque se já é difícil conviver com a ideia de um ativo que você não consegue controlar, mas de certa forma existe uma transparência, imagine algo que tem uma privacidade maior ainda e que você não tem ideia de quanto está sendo transacionado lá dentro. Então, família, primeiro ponto pelo qual eu acho que o Monero caiu, tá? E possivelmente pode continuar caindo se continuar sendo deslistado, não estou garantindo que isso vai acontecer, mas estou passando a visão pela qual eu acredito que o futuro não é muito promissor. Como segundo ponto, tá? E esse ponto especificamente, ele não tem uma relação direta com a queda da Monero. Mas esse segundo ponto, ele tem relação com a queda da avaliação da Monero, digamos assim, dentro do meu julgamento particular. E eu vou falar aqui de uma questão técnica, tá? Só que eu acho que é muito simples, apesar de ser uma questão técnica, de ser entendida. Então vamos lá. Se a gente comparar Monero e Bitcoin, a blockchain do Bitcoin hoje, com quase, sei lá, 1 trilhão de mercado, eu estou arredondando, né? São 700 bilhões, mas tem hoje 539 gigabytes, tá? Enquanto a Monero tem 159 gigabytes. E aí, talvez para os menos entendidos, né? Quando eu estou falando aqui gigabytes, é questão de armazenamento mesmo. Quando, por exemplo, muitas vezes a gente tem computadores, notebooks hoje em dia, que tem 1 tera de armazenamento. Então, a rede do Bitcoin hoje, ela é facilmente baixada, ou seja, é feito download e carregada, e qualquer um consegue ter uma cópia, um node em casa. A Monero, tá? Com o mercado dela de hoje, que especificamente eu não sei mais, mas, bom, gira em torno de 2 bilhões de dólares. Tá, para ser justo, na época desse artigo, do dia 28 de setembro de 2023, devia ser um pouco maior, né? Porque a gente teve agora a queda, então vamos supor ali 3 bilhões de dólares. E aí a grande problemática aqui é que o market cap do Bitcoin é 195 vezes maior que o da Monero. Só que o tamanho de armazenamento, ou seja, quanto espaço, né, demanda para você ter aquela rede, a blockchain do Bitcoin só é 5 vezes maior do que a do Monero. Então a gente tem uma relação aqui estranha, ou seja, em termos de market cap, 159 vezes maior, tá? E mesmo sendo 159 vezes maior, em termos de armazenamento, o Bitcoin só é 5 vezes maior. Ou seja, aonde eu quero chegar aqui? A ineficiência do armazenamento da Monero. Então, aqui não é nem necessário, né, eu fazer a conta, mas já é muito perceptível que se um dia a Monero chegasse ao market cap do Bitcoin, tá, a quantidade de tamanho de armazenamento que seria necessário seria mais de 10 teras, por exemplo. Então, família, para fechar esse vídeo não ficar muito longo, eu vou tentar resumir aqui como se eu fosse explicar para uma criança de 5 anos, tá? Então, por que, número 1, a Monero caiu agora? A questão da deslistagem, obviamente, é um ponto negativo, mas por que ela está sendo deslistada? Porque governos e autoridades não gostam de privacidade excessiva. Automaticamente, não gostam da Monero. Ponto 1. Você pode não gostar, pode discordar. Ai, que absurdo! Tudo bem, mas só estou dando o meu ponto de vista e o que eu acredito como as autoridades têm pensado diante até de comportamentos históricos com o rei do mercado, com o Bitcoin, que é privado, mas existe transparência. Então, imagina quando não existe transparência. Então, o segundo ponto, tá? Talvez as autoridades nem saibam, não é uma questão que impacta no preço nesse momento presente, nessa queda, mas é um problema que eu vejo a longo prazo, a questão de armazenamento. Vamos supor que a Monero seja regulamentada, que as autoridades aceitem, beleza. Só que no fim, para que ela seja usada de fato em larga escala, tá? A gente tem que ter uma solução para um melhor armazenamento, ou melhor, uma eficiência melhor nesse armazenamento, porque se um dia a Monero chegar a 1 trilhão de market cap, não é possível que seja sustentável, tá? Toda cópia de blockchain ter 10 teras, enquanto o Bitcoin, com menos de 1 trilhão de market cap,
tem a sua rede aí facilmente baixada, dos próximos aí de 500 gigas. E quando eu faço essa comparação, eu estou falando de um momento presente. Vamos supor que a Monero vire a grande moeda da humanidade. A humanidade e os governos autorizam privacidade excessiva e bombou. Bombou. Então a gente vai falar de um mercado que é de 10 trilhões. Qual vai ser o tamanho da rede da Monero? Você entende? Então, isso para mim é um problema ali de escalabilidade, né, mal ou bem, para o longo prazo. Só que o grande motivo, na minha opinião, dela ter caído foi a privacidade excessiva e como os governos vão passar a se comportar em relação a altcoins, tá? Porque apesar do Bitcoin estar pronto para a revolução, como eu falei no último vídeo, nos vídeos passados, ele tá como rede, tá? E aí vamos para outro ponto agora que eu vou dar de bônus. Vamos lá. No fim, a gente fala de armazenamento, a gente está falando também da facilidade de outras pessoas, né, criarem nodes ou enfim, estruturas para mineração, e tudo isso faz com que a rede do Bitcoin fique mais sadia, mas assim, mais segura, tá? Você tem um aumento ali da dificuldade, mas quanto mais difícil, significa que tem mais gente dentro querendo minerar e isso torna a rede muito robusta. E o Bitcoin faz isso, tá? Ele tem a rede mais segura hoje em dia, também tendo, na minha opinião, uma das formas mais eficientes de armazenamento, tá? E aí, quando eu falo de armazenamento, é armazenamento de dados, toda a ledger, todas as transações. Então, família, no fim, esse para mim são os dois principais problemas da Monero. Eu não tenho nada contra a Monero especificamente, não fui eu que dampei Monero. Não tenho nada contra a Litecoin também, por exemplo, que é uma outra altcoin. E de maneira geral, o que eu tenho passado aqui muito nos vídeos, tá? Principalmente quando eu falo de altcoins pro curto prazo, é porque a gente não sabe o futuro, a gente não sabe o que vai acontecer com a sua altcoin escolhida até uma possível altcoin season. Então, família, tenha isso em mente. Não sei dizer se é o fim da Monero. Eu, particularmente, não vou ter a Monero no bolso para esperar uma decisão. Pode ser que seja só uma turbulência de curto prazo, mas eu vejo problemas. Se não ficarem mais latentes nesse momento, eu acho que em algum momento isso vai dar problema, tá? Fico por aqui. Um grande beijo, um grande abraço. Se vocês curtiram, deixe seu like e não deixe de criar a sua conta na Bybit, a nossa parceira aqui para trade. E você criando a sua conta na Bybit, você já sabe, você fica elegível para os nossos airdrops semanais que acontecem aqui. É cascalho de graça, só precisa criar a sua conta na Bybit com o nosso link, tá? Então, família, fico por aqui. Deixem suas opiniões aqui embaixo, sempre com respeito, sempre muito bem-vindas. Até a próxima e fui!